Bom dia, amigos! Hoje o vídeo de número 2 desta série Madia 40 anos, em que comemoramos os primeiros 40 anos do Madia Mundo Marketing. E ainda tendo ao fundo uma Times Square vazia em decorrência do Covid-19. Hoje a gente vai conversar sobre agências de propaganda. A minha relação com as agências de propaganda começa no ano de 1968. Eu fui convidado para montar a primeira área de marketing no Brasil de uma instituição financeira, a Companhia Anhanguera de Crédito, Financiamento e Investimentos. E quando eu cheguei, no mês de setembro de 1968, a empresa já trabalhava com a agência Oficina de Propaganda, que era comandada pelo Carlos Henrique Knapp. O Carlos jogava tênis no Harmonia e integrava a rede de apoio à ALN, Ação Libertadora Nacional. Para não ser preso, fugiu do Brasil e a oficina acabou comprada pelo querido e saudoso amigo Rino Ferrari, com sua agência Rino, hoje comandada de forma brilhante por seu filho Rino, que a gente chama carinhosamente de Rininho. Pela repercussão do trabalho no marketing da Anhanguera, eu fui contratado para montar a primeira área de marketing de um banco no Brasil, a do Itaú. Mas mais adiante, num dos próximos vídeos dessa série de 40 anos, eu conto essa história. Meses depois de ter chegado ao Itaú, fui convidado por um dos poucos amigos que conheci pela vida, não que eu não goste de amigos, é falta de tempo mesmo, o Armando Ferrentini, para escrever semanalmente no Asterisco, que era um suplemento dominical de negócios que circulava na época, 1971, no Diário Popular, e que agora está comemorando 55 anos devidamente rebatizado de Propmark. Assim, e através da minha coluna semanal sobre marketing, fui me tornando conhecido do mercado publicitário. Depois que saí do Itaú, trabalhei em duas agências, Proem e Almap. E quando decidi montar a Madia Associados, que agora comemora 40 anos, nossos primeiros clientes foram agências de propaganda. Sem saber, quando a Madia decolou no dia 1º de setembro de 1980, além de todos os serviços que prestou nesses 40 anos para mais de 500 empresas e 3 mil marcas, acabou convertendo-se num importante agente de transformação do mercado publicitário brasileiro. Foram mais de 80 serviços de consultoria prestados, muito especialmente na criação de algumas agências de propaganda e reposicionamento de outras que marcaram os 30 anos de ouro da publicidade brasileira, 1980 a 2010. Eu não pretendo repassar todos os trabalhos que fizemos, mas apenas recordar alguns que, além de alcançar grande sucesso, mudaram para melhor a propaganda do Brasil. Foi mais ou menos assim. Dezembro de 1979, eu saio do meu último emprego. No mês de janeiro, o saudoso e querido amigo Júlio Ribeiro me convida para almoçar no São Paulo Clube, Avenida Higienópolis. Queria saber quais eram os meus próximos passos. E eu disse ao Júlio que eu estava considerando abrir uma empresa de consultoria. Demos muita risada no almoço. Ele disse que consultoria era uma roubada, que eu não ia ganhar dinheiro e no final me convidou para ser sócio dele na agência que ele tinha acabado de abrir, a Talent. Mais que lisonjeado, agradeci, mas disse que os serviços de consultoria empresarial tinham muito mais a ver com a minha trajetória, com a minha pegada, porque eu queria para o resto da minha vida. Quase um ano depois, com a Talent próxima de completar seu primeiro aniversário e a Madia 3 meses, o Júlio propôs a gente repetir o almoço. Dessa vez fomos almoçar no Paddock Jardins e o Júlio me disse: Madia, estou precisando de orientação. Consegui os clientes que queria, mas sinto que meu projeto carece de correções. Em janeiro de 1981, a Madia procede a um rápido diagnóstico e faz uma série de recomendações para o Júlio e para a Talent. E seguiu a vida. 20 anos depois, eu nem me lembrava de nossa rápida intervenção na Talent, quando abro a Gazeta Mercantil e encontro um artigo do Júlio de uma página. E ele começava esse artigo dizendo que as pequenas correções que recomendamos na decolagem da Talent tinham sido um dos fatores decisivos para o sucesso da empresa. E brincava dizendo que o meu principal defeito era o de usar meias brancas, né? Naquela época, quando a gente fez o trabalho para a Talent. Né? Meias brancas que eu adotei, hoje eu não uso mais, hoje eu sou preto por inteiro, pela recomendação do árbitro em elegância, o Ruth Crespi, nos tempos em que eu fui o CEO da Carta Editorial e da revista Vogue. Segue a vida. 1981 fui chamado
para uma reunião com o saudoso presidente da Varig, o senhor Hélio Smith, no aeroporto de Congonhas. O Hélio disse que a empresa dele tinha decidido investir no negócio de publicidade e queria contratar a Madia para a realização do projeto. De novo, um trabalho de poucos meses, e ainda naquele ano decolou a Expressão Brasileira de Propaganda, sob o comando do saudoso e querido amigo Ivan Siqueira. Expressão essa que chegou a ser a 8ª maior agência de propaganda do Brasil e aí foi comprada pela Young & Rubicam. 1984. Fui procurado pela primeira vez pelo Washington Oliveto. Manifestou sua intenção de montar uma agência e queria contratar os serviços da Madia para esse projeto. Perguntei se eu podia conversar com o Petit sobre o assunto. O Washington falou, ok, Madia, tenta lá, fala com ele. Falei com o Petit falou, Madia, fala para o Washington sossegar. Mais adiante ele vai se tornar sócio da DPZ, a agência vai mudar de nome, vai ser DPZW, mas para ele sossegar um pouco. Um ano depois, 1985, Washington volta a nos procurar e no ano seguinte deu um ultimato. Madia, ou vocês me ajudam a montar minha agência, ou vou procurar outro consultor. De janeiro a maio trabalhamos no projeto da W, dentro da maior confidencialidade. Dentre os possíveis parceiros do projeto, Washington optou pela GGK, onde se encontrava seu ex-companheiro de DPZ, o Javier Lusa. As reuniões para a construção do projeto foram realizadas no apartamento do Washington na rua Doc Lobo, quase em frente ao rodeio, e sempre nos cafés da manhã. Quando o projeto ficou pronto, precisávamos causar o maior impacto possível no lançamento, mas não podia vazar em hipótese alguma, sob pena do projeto ser abortado. O plano foi anunciar a WGGK quando Washington voltasse do Festival de Cannes. Decidimos fazer a coletiva e almoço com a imprensa no restaurante Manhattan do Zé Vitor Oliva, na rua Bela Sintra. E assim foi feito. Começamos a convidar os jornalistas sem revelar o que ia acontecer no almoço. Apenas dizíamos que iríamos anunciar um fato que mudaria a história da propaganda do Brasil. Uma semana antes, com Washington tendo embarcado para Cannes, não se falava de outro assunto no ambiente publicitário do país. Um almoço que prometia anunciar uma bomba. No final de semana, Washington sai de Cannes, vai para a Suíça, assina seu contrato com a GGK e com seu novo sócio, Paul Gredinger, viaja para o Brasil e às 10 da manhã da segunda, entra na DPZ, entra na reunião de diretoria, pede demissão. E às 13 horas, chega no Manhattan lotado, tendo ao lado o Javier Lusa, diante do olhar de perplexidade dos jornalistas presentes que perguntavam, Washington, o que você está fazendo aqui? O resto é história. Aquele projeto mudou a propaganda do Brasil e deu início a uma série de novas agências, sendo que quase todos os projetos levam a assinatura da Madia. A reengenharia da UMAP, a vinda da Giovanni para São Paulo, a Liu Lara Propeg, o projeto Nilcon do Roberto Justo, Neo Gama, Full Jazz, Agência Clique, Age, Cali Assunção e mais 2 dúzias de outros importantes projetos que eu não posso mencionar por conterem cláusula de confidencialidade. Dentre os mais recentes, e com muito orgulho, uma importante participação na correção de rota e redecolagem da 1121, talvez hoje a agência de maior sucesso em nosso país. De qualquer maneira, esse ciclo de propaganda brasileira e mundial chegou ao fim. No ano de 2009, um dos mais importantes jornalistas da publicidade em todo o mundo, Bob Garfield, 25 anos de Advertising Age, lançou o livro The Chaos Scenario, ao mesmo tempo em que se despedia da Advertising Age. No seu livro, Bob decretava o fim dos anos de ouro do advertising, dizendo, aspas, a revolução digital não é apenas uma manchete de capa de revista. É uma revolução de verdade. Produz mudanças revolucionárias e milhares ou milhões de vítimas. E concluía, não estou falando sobre a morte do marketing da mídia. Falo de um renascimento dramático do marketing da mídia, mais ou menos. Do mesmo modo que o fim da era glacial produziu um número exponencialmente maior de espécies mais desenvolvidas do que as que até então prosperavam no planeta. A revolução digital já faz uma diferença brutal em todos os aspectos de nossa vida, desde os contatos sociais até a informação, desde o entretenimento até mesmo a democracia, e esses efeitos
do admirável mundo novo só estão esperando pelo colapso do horroroso mundo velho para mostrar toda a sua força. Isso não é uma coisa que ainda vai acontecer. Já aconteceu. Repetindo o livro do Bob Garfield, 2009, e foi o que aconteceu. Assim, amigos, esse é o momento que estamos vivendo e algumas das dezenas de trabalho que o Madia Mundo Marketing realizou no território da comunicação e do marketing em seus primeiros 40 anos de existência. Neste momento, provisoriamente interrompido pelo Covid-19, nesse momento, estamos desenvolvendo um novo prestador de serviços, que vai substituir as antigas agências de propaganda e que terá no domínio do branding e na capacidade de integrar e liderar diferentes e outros prestadores de serviços das múltiplas competências do novo marketing na sua maior virtude, trabalhando de forma compartilhada e que deverá chegar ao mercado daqui a alguns meses, no início de 2021, quando voltaremos a anunciar muitas e auspiciosas novidades. Na próxima semana, o terceiro episódio dos primeiros 40 anos do Madia Mundo Marketing. Obrigado pelo carinho de sua atenção e amizade. Uma ótima semana, um forte abraço e até lá.